O Jenkins ele é um software para automações. Você pode utilizar ele para fazer sua esteira de CI/CD, a entrega barra delivery contínuo. Todo o processo, desde os testes do seu código, né? A partir do commit, o desenvolvedor comitou o código, por exemplo, toda a parte de testes, validações, deploy, tudo isso você consegue automatizar com o Jenkins, tá? Você vai simplesmente criar o que a gente chama de job, né? Uma tarefa dentro do Jenkins e vai passar as instruções para que ele faça isso. O passo a passo você vai colocar e depois disso a única coisa que vai precisar ser feita é o dev comitou o código no seu repositório, automaticamente todo o processo vai rodar e você não precisa fazer mais nada, tá? A não ser, claro, que você coloque algum ponto de validação. Por exemplo, eu quero que implante até a homologação essa versão, mas quando for para produção, eu quero que pare e peça a validação do meu gerente. No caso, ele manda um e-mail para o gerente tem que aprovar, tá? Esse é o principal propósito do Jenkins hoje em dia, tá? Mas ele pode fazer muito mais coisas. Mas hoje a gente tá focando em automação aqui, beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho um script aqui, tá? Esse script ele foi feito para rodar na instância do Amazon Linux 2. A gente vai rodar esse script passo a passo, tá? Juntos. Eu vou explicar o que cada passo faz. Para a gente poder executar isso aqui, como eu falei, a gente vai usar uma instância na AWS, tá? Uma Amazon Linux. Então eu vou logar na minha conta aqui e vou no meu EC2, tá? Vou utilizar o Security Group default, tá? Vocês já vão ver o que é o Security Group. A única coisa que eu customizei aqui foi a parte de redes, tá? A gente acessou o EC2 aqui, né? Vamos em instâncias. Eu até tenho algumas instâncias de testes aqui. Vou renomear para old, para não confundir. E eu vou lançar uma nova instância. Eu vou utilizar o Amazon Linux 2, certo? Selecionar. Vou fazer no T2 Micro, tá? Porque para o Jenkins Master já é mais que o suficiente, tá? Novamente, para quem não viu a outra live, o Master é quem controla as execuções das tarefas, tá? Você pode ter o Master, que vai somente armazenar a interface gráfica e controlar as execuções. E você pode ter vários agentes onde as tarefas vão rodar, tá? A gente vai abordar isso em outro momento. Vamos lá. Dá um Next. Aqui, eu vou utilizar uma VPC que eu já tenho, tá? Que eu criei na 10.00/16. E eu vou criar numa subnet pública, porque eu preciso liberar o acesso à minha interface gráfica, né? Então eu tenho que deixar como público. Ou eu poderia fazer uma privada e também fazer uma VPN, né? Fica a seu critério. As outras configurações aqui eu já vou deixar default, tá? Não precisa mexer. O disco, a gente vai deixar 8 GB, tá? Eu já vou explicar para vocês por que a gente não precisa de mais. Eu vou colocar uma key aqui, né? Vou colocar Jenkins e vamos dar um Next. No Security Group eu já tenho o default, né? Eu vou utilizar um Security Group existente, que seria o default. Sendo que a única coisa que eu alterei nesse Security Group default é o destino, né? Eu liberei para toda a internet. Então está tudo liberado para qualquer destino. Mais para frente, se for o caso, você pode ir ali modificar e restringir o acesso de acordo com as portas necessárias. Aqui ele vai me dar um review, né? E launch. Eu já tenho um keypair pronto. Só vou dar que eu tenho conhecimento. Esse keypair já está na minha máquina. Se você não tiver um keypair, você vem aqui, create a new keypair. Simplesmente coloca o nome e download. Ele vai permitir prosseguir também. Vou dar um launch e tá subindo a minha instância. Vamos aguardar um minutinho. Enquanto ele sobe minha instância, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos subir o nosso disco EFS. Mas por que tu quer utilizar um disco EFS, tá? O que acontece? Com o disco EFS, nós podemos fazer o Jenkins em alta disponibilidade, tá? Aqui nesse primeiro exemplo eu vou fazer ele sem alta disponibilidade, só para mostrar para vocês como funciona certinho, né? Mas no final da live eu vou mostrar na surpresa ali ele em alta disponibilidade, tudo pronto. Ó, eu tenho um disco já que é o Jenkins 2, mas eu vou criar um novo. Vou fazer a criação aqui. Vou colocar como Jenkins Disk. O que eu tenho ali é Jenkins Disk 2, né? E eu tenho que colocar aqui a rede que eu quero utilizar, né? Vou dar um criar. Temos que aguardar aqui. E ele já criou, ok. O que acontece? Quando ele faz a criação desse disco, ele não está anexado a nenhuma rede, tá? A nenhuma subnet. Então nós temos que vir até aqui em cima e clicar em anexar, gerenciar destinos de montagem. Aqui eu vou colocar minha VPC e eu tenho que colocar as minhas subnets que eu utilizei, tá? Eu vou utilizar a 1A, 1B e 1C, que foram as que eu já tenho ali. Simplesmente vem aqui, public, B public. Eu estou colocando todas as minhas instâncias públicas, tá? Por quê? Porque quando eu colocar em alta disponibilidade, ele pode cair em qualquer uma dessas redes. Então é importante que o disco seja acessível a partir de qualquer uma dessas redes. Uma coisa que me veio à mente agora, eu não expliquei o que é o FS, né?
O EFS é um serviço de file system, tá? Pela rede diretamente na AWS. Você consegue montar ele em qualquer máquina dentro da sua VPC. Portanto, que você configure corretamente aqui, ó. Então você tem um file server totalmente na rede da AWS. Você não precisa, por exemplo, subir um Linux, um Windows e compartilhar uma pastinha. Não é necessário. Você vem aqui, faz a criação do EFS e tudo funciona perfeitamente. Esqueci de colocar aqui. Só selecionar o Security Group Default, né? Não, já selecionei nas 3. Dá um salvar e êxito. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em anexar. Ó, quando eu vou em anexar, ele já me dá o comando para montar esse disco, tá? Ó, eu tenho duas opções. Eu posso montar utilizando o cliente do NFS ou utilizando o assistente de montagem. Ok? O importante para nós aqui, como eu já tenho um script, é pegar somente o nome do disco, tá? Vocês vão entender por que depois. Eu vou salvar isso aqui numa outra abinha. Depois a gente vai utilizar. Vou fechar. Ok. Aqui ele ainda está fazendo a criação, tá? A gente tem que aguardar um pouquinho. Enquanto ele faz a criação, vamos ver se o nosso EC2 já está no ar já. Ó, já está como running, está rodando. Eu vou pegar o IP público dessa minha instância, tá? Vou copiar ele e vou conectar nessa minha instância. Eu vou abrir um terminal aqui da minha máquina, vou dar um zoom. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho já o North Virginia, né? Então eu vou dar um SSH-I para passar o meu keypair, né? E já coloco aqui. E o usuário padrão de uma instância Amazon Linux é EC2-user, ok? Então agora vem aqui, bota um arroba e coloco o IP. Lembrando, quem vai conectar a partir do Windows, você pode utilizar ferramentas, tá? No Linux também tem, questão de gosto, tá? Eu pessoalmente prefiro o terminal, mas no Windows você pode utilizar ferramentas como PuTTY ou MobileXterm. Eu pessoalmente prefiro o MobileXterm, mas vai de gosto novamente. Vamos lá. Aqui ele já conectou, né? Ó, na minha instância, hostname, IPDC2. Agora eu vou começar a executar comando por comando desses que eu tenho aqui, tá? Primeiro comando, eu estou indo no repositório Amazon Linux Extras e habilitando a instalação do Java Coreto, ou Correto, não sei como se escreve isso aqui, tá? Como se pronuncia, né? Na versão 1.8.0. Por quê? Porque o Jenkins, ele roda em cima do Java, tá? Então nós precisamos que ele esteja instalado. Ó, aqui ele já habilitou. Agora eu tenho que fazer a instalação. Eu vou fazer um -1 install, -y, Java 1.8.0, Amazon Coreto. Vou aguardar um minutinho. Bom, enquanto ele faz a instalação, vamos ver o nosso disco FS ali, só para ver se já terminou. Ó, terminou, já está disponível. Ok. As dependências, tudo necessário foi instalado, tá? Agora o nosso Java já está disponível. Agora, a próxima coisa a fazer, a gente tem que criar um usuário e um grupo para estar rodando o Jenkins, tá? Por quê? Porque não é recomendado que você utilize o usuário padrão ou o usuário root. Isso pode causar sérios problemas de segurança, tá? Então a gente vai criar aqui um grupo. Eu passei o ID 497, o nome do grupo vai ser Jenkins. E agora eu vou estar fazendo a criação do usuário, tá? Eu dei um add user, eu passei o ID desse usuário e eu coloquei ele no grupo. Qual grupo? O grupo de ID 497 que eu criei anteriormente, né? Eu configurei aqui para ele não ter um terminal padrão, tá? E configurei qual que é a home desse usuário, que vai ser /var, /lib, /jenkins. Ah, mas por que esse diretório? Porque é lá que nós vamos instalar o Jenkins e montar o nosso disco EFS. Então é importante a gente passar esses parâmetros. E aqui eu passei alguns parâmetros de reconhecimento, né? Mais uma descrição. E aqui embaixo o usuário em si. Agora, a gente tem que fazer a montagem do nosso disco EFS. Para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta que é o Amazon EFS Utils. Essa ferramenta, ela permite que a gente faça a montagem do disco e o sistema o reconheça, tá? Ó, eu dei o comando aqui, ele já me deu um running translation, instalando, verificando e instalados. Perfeito. Após isso, o que acontece? Nós temos que montar o disco em si, mas para isso nós precisamos de alguns pré-requisitos. Você não pode montar o disco se a pasta não existir ainda. E a pasta não existe porque a gente não instalou o Jenkins ainda, né? A gente vai instalar aqui embaixo, ó. Então, o que acontece? Aqui eu vou dar um mkdir, né? Nessa pasta, eu vou estar criando ela. Mas quando eu fizer isso, ele vai criar com o usuário root, porque eu estou dando um sudo, né? Após isso, ele vai montar o disco nessa mesma pasta, ó, no var lib Jenkins. Aqui, eu tenho que substituir pelo ID do disco que eu peguei ali anteriormente, né? Ó, vou copiar e substituir.
Eu tenho o caminho onde ele vai montar. E aqui embaixo eu faço uma alteração importante novamente por questão de segurança, tá? Que nem eu falei, não pode deixar nem com esse dois user e nem com o usuário root. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse comando de forma recursiva, né? "-r", para estar alterando todos os itens e pastas que aqui forem criados para que o dono seja o Jenkins e o grupo seja o Jenkins. Outro detalhe importante que eu lembrei, muitas vezes pode acontecer desse comando falhar se você não configurar direito lá no console do EFS, tá? As subnets, por exemplo. A instância subiu na subnet E, mas por algum motivo você não habilitou essa subnet no console do EFS, né? Então você, consequentemente, não vai conseguir montar o disco, tá? Inclusive, foi um erro que eu cometi aqui enquanto eu fazia os testes, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Por isso que eu já acho importante mencionar para vocês. Bom, eu vou executar esse comando e executou. Bom, agora que eu já fiz a criação da pasta e já fiz o anexo do disco, /var /lib/jenkins, a pasta já está aqui, né? Agora eu tenho que fazer a instalação do meu Jenkins, install Jenkins, né? Aqui, no caso, a gente vai estar instalando diretamente através de um RPM, tá? Mas eu tenho uma outra opção também. Se você preferir, você pode adicionar o repositório do Jenkins na sua máquina e fazer um install Jenkins. Simplesmente ele vai instalar a última versão, ok? Por que eu não gosto de fazer isso, tá? Pelo menos não em ambientes que não tenham um software de gerenciamento, como um Chef, um Puppet da vida. Porque o que acontece? Às vezes uma pessoa vai lá, um estagiário da vida, e dá um update, um upgrade no sistema. E você está numa versão do Jenkins e, consequentemente, ele vai atualizar para a última versão, né? O que pode acontecer? Você simplesmente pode ter alguma incompatibilidade de plugin, pode quebrar o seu Jenkins, customizações podem ser invalidadas, né? Você pode perder tudo, basicamente. Se você não tiver um backup, você simplesmente perdeu o Jenkins, tem que fazer a reinstalação e recriação de todos os jobs. Sendo que, na prática, né, se você fez corretamente seu ambiente, o seu Jenkins você não vai precisar recriar o job, por quê? Porque o seu job vai estar como código, né? Um repositório. Mas isso é assunto para outra live, tá? Até porque é um assunto extenso, jobs como código. Então vamos continuar aqui, falando com RPM diretamente, como eu já tinha falado, né? Vamos aguardar, que ele vai ter que fazer o download desse RPM, né? Vai demorar um pouquinho. Já foi. Agora eu vou dar um enable no Jenkins, systemctl enable. Por que eu estou dando um systemctl enable? Porque se a máquina reiniciar, se você parar ela e depois subir, consequentemente o Jenkins não vai subir se você não rodar esse comando. Porque ele não está na inicialização da máquina, né? Agora eu vou dar um start para poder iniciar meu Jenkins. E meu Jenkins na prática já está rodando. Se eu pegar o endereço IP agora e abrir no navegador, lembrando que o Jenkins ele roda por padrão na porta 8080, tá? Se eu vier aqui, o Jenkins já está no ar, ele já está preparando para poder fazer o setup. Mas o que acontece? Aqui a gente não vai fazer o setup por aqui, tá? A gente vai fazer diretamente pelo CLI. Por quê? Qual que é a ideia? Se uma máquina nova for subir devido à alta disponibilidade, ou se a máquina morrer e outra subir no lugar, seja por problema na zona ou qualquer coisa assim, você não vai querer ter que ficar configurando isso aqui toda hora, né? Até porque aqui ele pede uma credencial que está dentro da máquina. Se for um usuário, ele não vai ter esse acesso. Né? Então, bom, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer é configurar isso aqui através do CLI. Ó, esse comandinho aqui, ele vai pegar o initial password e vai fazer uma verificação, né? Na prática, como a gente está fazendo aqui, executando na mão, esse comando ele não vai fazer nenhuma diferença, tá? Esse comando é para quando a gente automatiza a instalação do Jenkins. O que acontece? Ele vai ficar rodando esse comando dentro de um util, né? Enquanto o Jenkins não ficar disponível na interface web. Vou rodar esse aqui também. Já foi. E detalhe importante, tá? Esses comandos aqui, que nem eu falei, você não precisa ir lá e pegar a senha, não precisa ficar colocando no terminal. Por quê? Porque a senha está dentro desse caminho aqui, né? E a gente está utilizando um subcomando, né? Um subshell, para poder estar pegando e mostrando no lugar que deveria estar a senha. Então, essa senha não vai aparecer em log, não vai aparecer em nada que fique público, né? Vou configurar a porta do slave, dos agentes. Slave agent, ok. Lembrando, agente é onde o job é executado, tá? Seriam outras máquinas, no caso. Ou containers, né? Agora eu vou reiniciar meu Jenkins para aplicar. E
Tá feito, ok. Agora tem este comando aqui. Ok. Eu botei 2 comandos iguais aqui, se eu não me engano. Né? É isso mesmo, botei 2 comandos iguais. Deixa eu tirar aqui. Eu vou executar ele. Ok, já foi. Agora o que acontece? A gente tem que criar um usuário admin padrão, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos baixar essa ferramenta aqui para um outro diretório. Tem que CLI, né? A gente colocou lá dentro de /pt, /pt barra jenkins_cli.jar. E agora eu vou passar esse comando aqui, que é do Groove, ok? No qual eu vou estar passando o meu usuário e a minha senha. Aqui eu coloquei como texto plano, tá? Mas você pode muito bem simplesmente utilizar o Credential Manager da AWS e pedir para ele gerar lá no Credential Manager um usuário e uma senha e passar sem que seja colocado aqui em texto plano. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, eu vou executar. Bom, vamos lá. Agora o meu Jenkins está pronto para funcionar. Se eu for aqui então recarregar página, ó, ele já está pedindo meu usuário e senha. Vou colocar aqui JVCell 101. Ó, ele já acessou aqui, né? Customize Jenkins. Aqui na instalação do Jenkins, ele vai me pedir para me instalar os plugins sugeridos ou para me selecionar os plugins que eu quero instalar, tá? Eu vou colocar um install suggested plugins porque a gente vai ver esses plugins manualmente depois, quais são os que eu mais uso. Beleza? Já que estamos aqui, vamos lá, select plugin. Vou mostrar para vocês alguns dos plugins que tem, tá? Ó, nós temos plugins de dashboard, folders. Esse plugin de folders aqui é muito útil, tá? Configuration as code, como eu falei para vocês, a gente pode configurar todo o Jenkins como código também, é possível, tá? A gente consegue colocar isso aqui. Ó, plugins de build. A gente tem vários plugins de build também. SCHA, Agent, Rebuilder, tem vários. O Node.js, Build Tools, né? Ó, temos vários. Mas, como eu disse, eu vou utilizar os padrões por enquanto, né? Só vou dar um save and finish aqui. Olha. E setup completo, ok? Iniciar o uso do Jenkins. Tá, essa é a tela inicial do Jenkins, tá? Ele já logou com o meu usuário inicial aqui, ó. Hello from YouTube, já começaram a editar já, ó. O pessoal não perdoa. Mas é normal, tá? Faz parte. É o seguinte, não vou nem alterar a senha, deixei pro pessoal. Ó, o pessoal tá brincando aqui, ó. Vamos lá. Uma parte importante que eu acho que é o essencial do Jenkins, tá? São os plugins dele. O Jenkins, por ter uma grande comunidade, ele tem muitos plugins para serem usados. Então, a gente vai aqui em gerenciar Jenkins e procura por plugins aqui. Gerenciar plugins, ó. Aqui em gerenciar plugins, nós temos uma abinha disponíveis e aqui a gente consegue buscar por diversos plugins, tá? Por exemplo, se eu fosse trabalhar com o Git, eu botaria aqui em cima Git e mandaria buscar, né? Ó, ele já me trouxe todos os plugins que tem integração com o Git. Ó, tem até do GitLab aqui, que é o que eu utilizo. Por quê? Porque com esse plugin eu consigo fazer uma integração que quando o desenvolvedor fazer o commit, automaticamente ele vai reconhecer, o GitLab vai mandar esse aviso para o Jenkins, né? E o Jenkins vai iniciar o job automaticamente, como eu falei antes. Então, todo o pipeline, todos os testes, o build, o teste, né? E o deploy da aplicação fica todo automatizado. Novamente, se você quiser, né? Se você quiser colocar um pause ali no meio, você pode colocar. Por exemplo, eu não quero só esse plugin, eu vou trabalhar com o Git para o meu código e eu vou trabalhar para. Aquele zoom na tela aí. O galera Oi? pediu zoom na tela famoso aí. Aí, 150 agora. beleza. Qualquer coisa eu te tiro da tela, manda ver. Fechou. E, por exemplo, o gerenciador de código vai ser o GitLab. Para build da aplicação, eu vou buildar uma aplicação em Node. Vamos ver se tem alguma coisa de Node aqui. Ó, eu tenho Node.js aqui. Poderia usar ele para fazer o build da minha aplicação, né? E para o final da minha aplicação, eu vou fazer o deploy numa instância da Amazon. Ok, a gente pode utilizar o Code Deploy. Tem aqui o AWS Code Deploy, ó. Feito isso, eu só vou aqui, ó, baixar agora, instalar e reiniciar. É só aguardar, ele vai fazer todo o processo e depois ele vai reiniciar meu Jenkins. Vou marcar aqui embaixo para confirmar. Temos que aguardar um pouquinho agora. Vamos ver.
Tá reiniciando. Lembrando que eu tô fazendo uma T2 micro, tá? Então, como é uma instância free tier, ela tem um hardware um pouquinho mais modesto, digamos assim. Então, ele pode demorar um pouco para reiniciar, normal. Já reiniciou, ele tá iniciando o Jenkins agora, preparando os workers. Aí, ó, vamos lá. Vou lá com o meu usuário. Pronto, ele já instalou os plugins. Feito isso, eu já teria tudo que eu preciso para fazer um pipeline, utilizando o GitLab, utilizando uma aplicação Node.js e utilizando o deploy numa instância da Amazon, tá? Tudo que eu preciso eu tenho já no Jenkins, ele já instalou todas as ferramentas necessárias. Eu poderia vir aqui, novo job, colocaria o nome que eu quisesse aqui, né? Job test. Colocaria aqui, construir um projeto de software freestyle, por exemplo. E aqui eu conseguiria configurar todos os passo a passo, né? Tudo que é preciso, a integração e tudo mais, para ele fazer. Lembrando, a integração, criar o pipe e tudo mais, né? Foi ensinado na nossa outra live. Então, quem quiser, dá uma olhadinha ali no canal, na playlist de DevOps, que lá vocês vão achar. Ó, aqui eu consigo confirmar, gerenciar, né? Tudo. Por exemplo, gerenciar código-fonte, ó. Eu tenho o Git aqui, eu posso simplesmente configurar a minha integração com o GitLab. Ó, a integração aqui com o SVN. Eu simplesmente viria em build aqui, coloco meu JS Script, Maven. Tenho várias opções, né? Eu vou colocar aqui executar um shell Hello World só para a gente ver como é que funciona. Ó. Então, echo Hello World, só para ele mostrar na tela essa mensagem, né? E vou dar um construir agora. Ó, ele já rodou. Tá azulzinho aqui, né? Simplesmente ele deu Hello World na tela, ok? Fui em saída do comando dele me dar o status desse script, né? Ó, então tá funcionando. Lembrando, outro detalhe importante. Como eu não configurei um agente, todo e qualquer job que eu criar aqui, tá? Lembrando, todo job é uma tarefa, tá? Aqui, que aparece na tela. Todos eles vão ser executados na minha master, ou seja, nessa minha instância T2 micro que eu criei aqui. Dependendo do job, pode não funcionar. Por quê? Porque, por exemplo, para fazer o build eu preciso de mais memória, eu preciso de mais processamento. Então, você teria que ter uma instância maior. Ou, que é o mais recomendado, você configuraria novos agentes para ele poder estar rodando em outra máquina, isso, né? Ou até, se quiser, vou dar uma dica para vocês. Cadê? Plugins de novo, já perdi. Disponíveis. Vou pegar aqui a AWS, vamos ver se eu acho. Eu não lembro de cabeça o nome do plugin. Deixa eu procurar aqui por ECS, eu acho que é isso. Amazon Elastic Container Service ECS Fargate. Com esses plugins aqui, tá? Tem dois, na verdade, eu acho que era esse aqui. Não lembro qual dos dois que é agora. Você consegue subir novos agentes no ECS, ou seja, o que vai acontecer? Eu preciso fazer o build de uma aplicação Node.js, como eu estava falando. Consequentemente, eu vou precisar de um container de uma máquina que tenha Node.js, né? Eu simplesmente vou lá, pego um container que tem as ferramentas necessárias, né? Passo para ele, nesse plugin aqui, eu vou passar qual que é o nome do container, que eu encontro lá no Docker Hub, e ele vai subir lá dentro do ECS, dentro do Fargate, né? Modelo Fargate, que é sem servidor. Ele vai subir essa máquina, vai conectar essa máquina como um agente de execução, vai rodar o job, e depois ele vai matar esse container. Ou seja, o custo para você no final é praticamente irrisório, porque ele só vai subir quando necessário e vai matar quando não for preciso mais. Então, isso vai reduzir o custo drasticamente, tá? Esse é um outro erro que eu vejo bastante o pessoal cometendo na AWS, que nem o Leandro falou. A nuvem vai ser cara se você usar ela de forma errada. E tem muita gente que usa de forma errada e coloca mais 2, 3 máquinas como agentes rodando 24/7. Não precisa disso, tá? Você consegue colocar o ECS, ou até tem um plugin para o EC2 também, tá? Ó, na verdade, esse aqui é para o ECS, esse aqui é para o EC2, agora que eu vi aqui. Você consegue subir tanto uma instância EC2 quanto um container no ECS para rodar quando for preciso e depois a instância morre. Então, o custo seria basicamente irrisório. Não ter aquela instância 24/7 rodando sem necessidade. Ok? Bom, eu acho que da parte do Jenkins aqui, o principal é isso, tá? Outra dica muito importante, só para finalizar aqui a parte de dicas. Quando forem criar um Jenkins, você não precisa ter um Jenkins para cada cliente, tá?
Você pode simplesmente ter um Jenkins principal na sua conta. E aqui em Job, você vai em novo, vai ter uma opçãozinha folder aqui, ó. Você vai criar aqui, por exemplo, o nome do cliente, por exemplo, é Cloud Treinamentos. Vai dar um OK. Ó. Aqui ele vai dar algumas opçõezinhas, né, da pasta. Não vou mudar nada, só dar um save. E ele criou uma pasta chamada Cloud Treinamentos. E dentro dessa pasta, eu coloco os jobs desse cliente. Ó, eu vou aqui em novo item e eu coloco o meu job aqui sem problemas. Sendo que, eu quero que esse cliente precisa ter acesso ao job dele. E eu não quero que ele tenha acesso a outros clientes. Não tem problema. Você consegue acessar a pastinha aqui. Você pode colocar um plugin de permissões, tá? De gerenciar permissões. E você consegue restringir o acesso de tal usuário para tal pasta. Essa é outra forma de você reduzir custos, tá? Em vez de você ter um Jenkins em cada cliente, você tem somente um e ele sobe o agente quando necessário, mata quando não precisa mais e o custo vai lá embaixo. Perfeito? Nós vamos utilizar o CloudFormation para subir esse Jenkins do zero, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse Jenkins aqui rapidamente, não vamos precisar mais dele. Poxa, vamos levar mais 1 hora agora para subir tudo de novo? Boa! Vamos lá. Yes, terminate. O CloudFormation, para quem não conhece, tá? Ele é um serviço de infraestrutura como código. Então, simplesmente você coloca... Eu tenho a minha estrutura de todo o Jenkins em alta disponibilidade, tá? Eu simplesmente coloco esse arquivo aqui, passo as instruções, e ele vai subir o meu Jenkins em questões de minutos, assim, né? Stack name, eu vou colocar Jenkins. Parent VPC Stack. A Parent VPC Stack é a parte de rede, tá? Eu tenho um outro CloudFormation, que é para a parte de rede. Eu tenho que colocar o nome desse CloudFormation. No caso aqui é Network. O resto aqui eu posso ignorar, tá? O Keyname. Eu vou passar o Keyname aqui só para... Mas a gente não vai precisar conectar na instância, tá? Como ele tá em português. Não tô acostumado a usar ele em português. Aí voltou. Kpair. Simplesmente eu copio o nome do meu Kpair aqui e coloco aqui em Keyname. O resto eu vou deixar tudo padrão, tá? Aqui eu tenho tanta opção, galera, que eu não vou explicar porque a gente já passou do tempo, na verdade, tá? Mas aqui tem várias opções, por exemplo, se eu quero subnet pública, privada, qual tipo de instância, master admin password. Agora eu não vou falar senha para não ter gente trolando aí, né? Simplesmente vou dar um next, vou dar um, eu sei que ele vai criar recursos e fazer a criação. A partir desse momento, todo aquele processo que a gente fez ali e muito mais, tá? Ele vai fazer totalmente de forma automatizada. Ele vai subir o Jenkins sozinho. Esse é o momento que você basicamente vende o Jenkins para o seu cliente e vai dizer, o cliente vai perguntar, quanto tempo demora para ficar pronto? Você diz, vamos ali tomar um cafezinho, quando voltar tá pronto. É isso. Olha, toda a questão. Só para quem entender, galera, terminou de criar stack, vai dar como create complete aqui do lado. E aqui em outputs, ele vai te dar o DNS name, que é o link do seu load balancer para você acessar o seu Jenkins, tá? O usuário padrão é admin, você vai colocar sua senha que você configurou lá na primeira telinha que eu mostrei antes. E aqui, ó, ele já vai aparecer o Jenkins já configurado lá com os plugins. Eu vou dar um suggestions aqui, ele já vai estar instalado, vai estar pronto para uso. Só lembrando, esses plugins aqui, se eu quiser, eu posso simplesmente pegar e colocar mais plugins ainda, né? Para ele instalar automaticamente, ó. Eu só coloco o link do plugin aqui, ó, nessa lista, né, no código. Nada impede, ele vai instalar sozinho também. É isso aí, pessoal. Aqui ele vai fazer a instalação e vai ficar pronto que nem nosso outro Jenkins, né? Só que numa forma muito mais avançada. E muito mais rápida. O que a gente levou a live inteira para fazer, tu fez aí em 10 minutos. Isso aí. E melhor ainda. Valeu, galera. Até a próxima.